Então, gente, bom dia. A gente está aqui para fazer a entrevista com a Sofia. Primeiro, queria agradecer, Sofia, pelo tempo, pela presença. Antes da gente começar, eu queria saber se você autoriza que a gente utilize tanto a gravação para ser publicada no nosso canal do YouTube, do Envies, quanto, né, as citações e as falas para posteriores publicações resultantes aqui da nossa discussão. Autorizo, sim. Ótimo. Eu só estou sem as anotações aqui, não sei se Fabi poderia começar fazendo as questões, enquanto eu abro aqui mais um documento. Vou pegar, tá lá no... A Cláudia tinha mandado, né? Mas eu tenho as perguntas, eu acho que ficaram no formulário. São essas? Gente, vamos começar. Sofia, se apresenta, por favor, e explica um pouco como é que foi sua participação no projeto, de quanto a quanto você participou, como é que você entrou. Fala um pouco explica um pouco a sua história e como é que foi sua participação no projeto. Tá. Eu sou estudante de pedagogia, estou no 5º semestre agora, e eu entrei no projeto no final do meu primeiro semestre até o fim do ano passado, mais ou menos. Então foi 1 ano de participação, 1 ano e meio de participação. E eu entrei depois que a Cláudia me convidou para assistir algumas reuniões, assim, de maneira voluntária mesmo. E acabou que eu fiquei. E foi muito diferente, assim, no início foi meio assustador para mim, porque eu não sabia o que era ser uma pesquisadora, nunca tinha tido contato com isso antes. Então foi muito diferente, mas ao mesmo tempo foi muito acolhedor, assim. Acho que a gente é um grupo que se dava muito bem, que trabalhava muito bem, e que por isso foi mais tranquilo para mim, depois que eu comecei a participar das reuniões e entender qual era meu papel ali, qual era o papel, o que a gente estava fazendo, né, o que a gente estava estudando. Então foi muito bom. Então, aí, assim, a gente, nessa impacto bom do que aconteceu, assim, né, eu acho que queria que a gente fosse destrinchando cada aspecto dessa sua formação como pesquisadora, né? Então, primeiro, de uma maneira geral, assim, o que você acha que mais te impactou e como, né, assim, na sua formação como professor e como pesquisador? Então, eu acho que, primeiramente, ter esse contato mais direto com a questão da deficiência, porque era algo que eu não tinha antes, assim, era bem raso, eu diria, as coisas que eu sabia. Então, eu acho que o que mais me impactou foi quando eu comecei a estudar sobre, e aí eu comecei a entender essa ideia da deficiência não como algo da pessoa, próprio da pessoa, mas como algo que você encontra com as barreiras sociais que são impostas às pessoas. Então, entender esse modelo social da deficiência foi muito impactante para mim, porque eu acho que inconscientemente na minha cabeça eu já tinha essa ideia da deficiência ligada ao defeito, ligada a algo que era anormal, ligada à doença, assim. E não só eu, acho que as pessoas à minha volta que eu apresentei essa ideia, assim, também parecia já muito óbvio, sabe? Então, era algo que talvez eu não dava muita importância de estudo, mas que depois que eu entendi, assim, essa ideia de que a deficiência, uma pessoa com deficiência é uma pessoa com características assim como qualquer outra pessoa, foi uma virada de chave muito grande para mim. Acho que para entender o projeto e também como pedagoga, assim, acho que quando eu me formar, eu vou estar em ambientes em que vão haver, espero que haja, né? Acho que se não tiver, a gente é dever meu também questionar porque essas pessoas não estão ocupando esses espaços, mas eu acho que é dever meu entender que, tipo assim, essas pessoas estão ali e precisam de que elas sejam incluídas, né, nos ambientes em que a gente está e que seja questionado a ausência delas ou qual o lugar que elas estão ocupando ali, né. Então, eu acho que esse foi o momento
um momento crucial, assim, para mim. Isso. Sofia, queria que você contasse um pouco mais, assim, se você, dessa sua trajetória, desse caminho que você percorreu ao longo desses 2 anos de pesquisa, se você pode contar para a gente ou relatar um pouco mais sobre como foram as vivências que você teve com o grupo, né? Assim, se você lembra de momentos que foram impactantes para você, nas próprias práticas, ou no debate, ou mesmo na realização das pesquisas e das leituras, né? Conta um pouco, assim, qual foi a sua atuação no grupo, os espaços em que você atuou diretamente também, né? Assim, para a gente ter um pouco mais desse seu relato da sua participação no projeto. Então, eu acho que foi muito importante, depois que eu entrei, pouco tempo depois a gente começou a fazer a matéria. E eu acho que a matéria foi muito importante, assim, porque foi quando eu comecei a ter o contato com os filmes e passei a olhar para os filmes de outra forma, assim. Comecei a assistir os filmes de outra maneira, por conta das discussões que a gente teve, das lentes que a gente passou a colocar, assim, para olhar os filmes e olhar os personagens. Então, eu acho que a análise que a gente fez de ir atrás dos filmes e da televisão e do cinema, eu acho que e também das constelações que a gente fez, né? Eu acho que foi, eu acho que eu só consegui fazer aquilo do jeito que foi por conta da matéria e das discussões que a gente teve ali, né? Eu acho que falando assim desse processo da análise mais qualitativa, né, do processo das nossas discussões, dos nossos debates, também foi um momento que eu destaco, assim, que foi muito importante, porque às vezes a gente não vê sozinho, né? Acho que a gente não consegue ver tudo sozinho. E com as discussões que a gente tinha em grupo, ficava muito mais claro, assim, para mim. E eu até coloquei isso quando a Cláudia me mandou as perguntas, foi algo que eu estava pensando a respeito, que a minha escrita mudou muito, assim, do início do projeto para cá. Justamente por conta das discussões que a gente tinha. Era mais fácil de organizar as ideias e os pensamentos e as coisas que estavam passando, e eu consegui escrever de uma maneira mais fluida, assim, eu consegui organizar minhas ideias para colocar no papel mais facilmente, sabe? Então, isso é algo que eu reparei muito, principalmente nesse meu último semestre, porque eu precisei escrever demais, assim, e eu vi o quanto que esse projeto, essa parte do projeto especificamente, foi importante. Fala um pouco mais sobre rapidinho, só para ela falar da disciplina. O que na disciplina te ajudou? O quê? O que você lembra de como foi estruturada a disciplina? O que dentro dos momentos, né? Você falou dos filmes, mas sim, desenvolve um pouco. A disciplina não foi dividida, eu lembro, assim, em 2 blocos que eu me lembro mais. Era o primeiro que a gente falou sobre deficiência especificamente. Então, entender a deficiência, a história da deficiência, os modelos da deficiência, né, ao longo da história, para a gente entender como que esses modelos se expressavam nos filmes hoje. E especialmente a parte sobre cinema, assim, porque acho que eu meio que reaprendi a assistir filmes depois da nossa disciplina, com outro olhar, assim, para as decisões que são feitas ali, sabe? Porque acho que eu entendi pela primeira vez que, tipo assim, no cinema as coisas não são faladas explicitamente, sabe? Às vezes um enquadramento diferente, uma luz diferente quer dizer alguma coisa, e isso é algo que nunca tinha passado na minha cabeça. Então, eu acho que a disciplina me ensinou a ler filmes, assim, me ensinou a assistir os filmes novamente com um outro olhar, que eu não consigo mais tirar, assim. Acho que todos os filmes que eu assisto de hoje em diante, você vem com essas questões, você vem com esses questionamentos, né, do porquê que certas decisões foram tomadas no filme. Então, acho que isso foi muito importante, assim. Voltando um pouquinho, você já falou, mas queria que você falasse um pouco mais sobre as repercussões da pesquisa na sua formação acadêmica, assim, como pesquisadora. Se houve transformações na maneira como você passou por outras disciplinas, também nas suas posteriores escolhas acadêmicas, né, depois do fim do projeto. Sim, eu acabei
fiquei muito mais próxima da educação inclusiva depois do projeto. Assim, inevitavelmente, eu acabei me aproximando de projetos de educação inclusiva e das matérias de educação inclusiva. Eu acho que depois do projeto eu comecei a perceber o quanto que a questão da pessoa com deficiência perpassa praticamente todas as matérias que eu tô, mas não são trazidas à tona, assim, nas discussões, as pessoas não se atentam, assim, não... Assim, acontece uma coisa ou outra ali, mas, assim, você vê que essa questão da deficiência poderia ser um ponto maior de discussão dentro das matérias e não é trazido, sabe? Então, é algo que eu passei a prestar atenção e tentar trazer essas discussões para dentro das matérias que eu tive. Também sobre cinema, acho que a Fabi sabe bem, assim, que eu mergulhei muito em cinema nesse último semestre e também trouxe muito para as matérias que eu fiz. E eu acho que, como eu falei anteriormente, essa ideia da escrita também foi muito importante, assim. Acho que por exemplo, na época dos congressos, quando a gente começou a escrever os resumos, eu lembro que eu tive algumas reuniões com a Fátima e com a Evelyn em que a Fátima mostrava para a gente como é que funcionava, né, a construção de um resumo e de um artigo e tal. Então, acho que foi muito importante para mim ter tido esse contato mais cedo, assim, para eu conseguir, de uma maneira mais fácil hoje, né, e nas próximas matérias e nos próximos projetos que eu fazer, construir os meus trabalhos escritos, assim. Então, tem sido muito bom. E eu acho que eu vou perceber isso mais para frente ainda. Acho que está muito cedo, né? O projeto acabou de acabar e eu já consigo ver essa diferença, mas eu acho que nos próximos semestres vai ficar bem mais claro para mim o impacto que o projeto teve na minha formação. Sophie, você conseguiu... Você acha que você conseguiu ler durante o projeto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu li, sim, muito dos textos, inclusive. Acho que teve poucos, assim, que eu acho que eu não consegui ler, especialmente quando eu acabei de entrar no projeto, porque todo mundo já tinha lido muitos, assim. Eu li alguns, mas não consegui acompanhar tanto. Mas depois disso, eu lembro que meu projeto foi... Acho que desde o início, assim, eu estava tão animada com tudo, que o projeto foi muito a minha prioridade, assim, na faculdade. Então, eu me dediquei muito, li muitos textos, assim, especialmente os da matéria, né, que foram muito importantes, que eu tenho guardados até hoje. Porque eu estou falando isso porque, assim, a gente tem esse debate, né, de estar numa sociedade midiática que ainda mais quando um projeto tem a ver com cinema, a gente fica encantado com as narrativas do cinema, se envolve e na hora de ler tem uma certa dificuldade porque exige um certo corpo, né, uma temporalidade. Sim. Mas eu acho que também foi importante as discussões que a gente tinha sobre os textos que a gente lia, sabe? Que o texto não era só passado e ficava por isso mesmo. A gente trazia muito as questões dos textos para as reuniões e para as nossas discussões, e a partir dessas questões a gente pensava os próximos passos do projeto, assim, do que a gente ia fazer. Então, acho que foi muito importante isso também. Você falou uma coisa muito interessante, que é a gente não vê sozinho. Sim. De certa forma, a gente também não lê sozinho, né? E ao mesmo tempo, perfeito. A gente vê individualmente e lê individualmente, mas tem um aspecto da leitura que é uma formação coletiva. Perfeito. Então, essa que eu acho que tem a ver com a disciplina, né? Que a gente tentou dar conta dessas diferentes linguagens, né? Do texto e da imagem, do cinema, como é que elas podem, juntas, formar uma forma de pensar. Né? Sim. Exatamente. Eu acho que uma coisa acaba ajudando na outra, né? A gente consegue, com a leitura que a gente teve, a bagagem que a gente teve de leitura, também deu para a gente outras lentes, assim, para olhar para os filmes, né? Então, acho que uma coisa acabou... e os filmes também ajudam a gente a entender os textos, enfim, acho que foi esse trabalho meio conjunto entre os textos e os filmes, né? Para o projeto. Tem alguma fotografia dos textos na sua cabeça, uma fotografia mental? Tem alguma
imagem dos textos que tem, desses textos todos que você leu, inclusive da disciplina que você fez com a Fabi e tudo também, quais são as imagens de texto que foram importantes para você? Eu lembro muito do Norden, sobre o cinema do isolamento, né? Que eu acho que foi muito importante, principalmente no momento que a gente estava vendo os textos, que eu me lembro agora. Eu me lembro dos da Fabi, a gente leu muitos, assim, sobre... Teve um que eu fiquei de ler, e queria muito ler, que a Fabi fez uma aula sobre cinema e falou um pouco sobre essa ideia do neoliberalismo e tal, eu acabei não conseguindo ler esse. Mas teve os da Jaqueline, que a gente leu, esse especificamente que a Fabi passou na matéria, que ela falava sobre os filmes individualmente, assim, tipo, sobre cada um, como trabalhar com esses filmes na educação, assim, ela deu algumas ideias assim, de lentes para poder olhar esses filmes. Eu me lembro, o que mais? Eu me lembro de um que a Fátima passou sobre autismo, ela falava sobre os grupos, assim, as lutas que existem dentro da própria comunidade autista, como é que é... Acho que foi ali que eu entendi que, tipo, esse grupo, né, de pessoas com deficiência não é um grupo homogêneo. Eu lembro muito dessa aula na matéria. É um grupo de pessoas diferentes, que pensam diferentes e que existem seus benefícios nisso, mas também existe essa ideia de que acaba que a comunidade fica um pouco enfraquecida por conta dessas diferenças. Eu me lembro muito disso. Me lembro muito dos textos da Débora Diniz, que eu acho que também foram essenciais, assim, para eu entender os modelos da deficiência. Eu me lembro dos textos do César Migliorin, que a Fabi passou na matéria, sobre cinema e educação. Eu lembro do Abecedário do Bergala, que a gente viu bem no início, e depois eu acabei voltando com ele recentemente também. Tem muitos, eu anoto sempre todos, assim, eu leio e vou escrevendo, então o caderno aqui tá cheio de anotação dos textos que eu tenho, mas tem muitos. Então, outra coisa que eu fiquei pensando, né, que você falou que aprendeu a ler os filmes, né, e eu entendeu que os filmes que tem, digamos assim, tem aquelas escolhas ali, assim, não são aleatórias, né? E eu fico achando que essa montagem que o cinema faz, desmontar o filme, é interessante para desmontar muitas outras coisas, inclusive o processo, por exemplo, a aula de um professor, né? Como é que você pensa, como é que essa aula é uma montagem como um filme, de certa maneira, né? Porque cria conexões, né? Eu não sei se você começou a ver as aulas desse ponto de vista de quem percebe que é uma construção. Nunca pensei nisso, na verdade, nunca parei para pensar nisso. Eu achei interessante. Acho legal de olhar também dessa forma. Vou pensar a respeito de olhar as aulas dessa forma também. Mas nunca tinha parado para pensar, não. Faz sentido, sim. E não só a aula individualmente, né, mas o próprio plano de curso, né? Aquilo que o professor pensa como uma narrativa Perfeito. maior, digamos assim, né? É verdade. Quase como um roteiro, né? É verdade. Então fala. Não, assim, só aproveitando, sim, essa forma de pensar a aula, né? Assim, como a linguagem do cinema e a linguagem das imagens vai estar diretamente ligada com a forma como a gente pretende abordar um determinado conteúdo, como a gente pretende montar a nossa disciplina. Aí eu queria saber de você se essas práticas, né, sejam os filmes ou as atividades que foram feitas, né, essa reflexão sobre a imagem, sobre a feitura da imagem, sobre a feitura do cinema, se você refletiu sobre isso, em modos, em formas como você pretende, ou se por acaso você chegou a utilizá-las em alguma outra atividade fora do projeto, né? Ou se você pensa sobre isso, né? Então, como eu falei antes, eu me aprofundei muito em cinema nesse último semestre, porque eu precisei fazer
um pré-projeto de pesquisa, uma matéria de pesquisa em educação, e aproveitei que estava fazendo a matéria com a Fabi para poder me aprofundar em cinema. Então, não sei se necessariamente voltado às aulas, sabe? Que eu acho que, igual a Cláudia falou agora, eu não tinha parado para pensar em pensar as aulas dessa maneira, mas eu precisei de um tempo assim para poder entender, e acho que as aulas da Fabi foi essencial para isso, de entender o cinema como algo mais do que só algo ilustrativo, sabe? Acho que foi muito importante para mim esse último semestre para entender que existe ali uma potência a mais no cinema e que ele cria certas formas de olhar para as coisas, que era muito abstrato para mim ainda essa ideia, e que eu acho que foi importante as leituras que eu fiz esse semestre para poder montar, organizar essas ideias e escrever a respeito. Então, eu acho que especialmente isso, assim, dessa parte do cinema. Então, como pedagoga, já pensando na sua prática de ensino, né, como é que se alguém... porque para a gente tem já esse debate, né, sobre a questão do lugar da imagem. Porque você fez um semestre de Educação, Tecnologia e Comunicação que a gente discutiu. Tá ruim? Vê se melhora, assim. Tá. Melhora? Uhum. Então, você fez aquela disciplina de ETEC que discutia um pouco o lugar da imagem. Sim. E aí, depois, você discutiu a questão da visibilidade da pessoa com deficiência, né? Uhum. Então, você tem... agora, e aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da imagem no campo da educação. Como é que você costurou todas essas diferentes frentes, né? Então, você teve aula de Educação e Tecnologia, você participou da pesquisa, depois você participou de uma disciplina na pós. Uhum. São vários aspectos diferentes desse lugar que a imagem ocupa hoje na sociedade contemporânea. Sim. Eu acho que, pelo que eu compreendi, assim, pensando muito nisso, eu entendi que a imagem, ela, principalmente quando usada na educação, né, como acionada na educação, para discussões, assim, ela tem um peso muito grande, e que por isso ela precisa ser bem pensada antes de ser acionada nas discussões. Então, eu acho que ela tem esse poder de criar ali uma certa relação com as pessoas, e existe um impacto que ela vai causar sem que antes ela precise ser explicada de alguma forma. E eu acho que na educação, o espaço da educação é para ser discutido essas imagens, sabe? Que tem ali uma força e que tem uma potência de não sei como eu explico, assim, eu acho que a educação é um espaço onde as imagens que precisam ser utilizadas precisam ter um significado, sabe? Elas precisam, não que isso seja explícito, mas ela precisa levantar discussões que vão, de alguma forma, criar ali um tipo de discussão crítica mesmo, de desenvolver uma subjetividade crítica nas pessoas e nos adolescentes, nos jovens, nas crianças. Então, acho que não é um espaço para que seja ocupado, para que a imagem seja levada de uma maneira rasa, sabe? Eu acho que ela precisa ser pensada, essas imagens precisam ser pensadas e precisam ser levadas para essa discussão mesmo, para que... Não sei se ficou claro, não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é uma maneira de promover esse tipo de discussão para que as pessoas e para que os adolescentes, enfim, eles tenham essa criticidade mesmo, de olhar para as imagens, ao invés de olhar para elas apenas como algo de diversão ou de entretenimento, né? Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que o que essas disciplinas, né, com todas as suas particularidades, o que elas têm em comum é deslocar certo senso comum a respeito da imagem, né? Como você falou, né? A imagem como ilustração, a imagem como entretenimento, né? Então, ela produz esse deslocamento, né? Então, ainda que a gente viva num mundo, né, cheio de imagens e que pressupõe uma certa temporalidade, né, veloz, que a gente já não vê de fato nessas imagens, essas disciplinas provocam o gesto de
parar para ver as imagens e parar para Perfeito. se perguntar com as imagens, É, pensar o mundo pensar. com as imagens, né? E entender que elas também são uma forma de pensamento. Então, acho que Perfeito. essas disciplinas se conectam dessa maneira. E aí, claro, né, na educação elas têm uma força imensa e sempre aberta a novas invenções, né? Como Uhum. utilizá-las, pressupondo também uma certa abertura, um certo vazio, assim, né? De você mostrar um filme, não necessariamente porque você quer que os alunos compreendam tal mensagem, né? Mas Uhum. justamente propor esse encontro com o inesperado, com aquilo que um filme pode provocar, né, em cada pessoa, né, no encontro com a sua própria história, com a sua própria, enfim, com a sua visão de mundo. E aí também é isso, né? Parte desse pressuposto, esse pressuposto de abertura que não é necessariamente intencional com um fim específico, né? Isso. Tem essa construção com o olhar do estudante também, né? Pressupor esse espectador ativo, né? Para Sim. então chegar a visões também que você não esperava, que você não tinha pensado, né? Eu acho que se a gente entende que aquela imagem ela foi construída a partir de pensamentos, né, não estão ali por acaso, a gente consegue fazer com que os estudantes, as pessoas que estão ali no meio da educação, olhem para isso também, né? Olhem, que entendam que essa imagem não está ali só porque ela tá ali, ou ela não tem nenhum tipo de, não fale nada, sabe? Ela foi pensada para ser construída daquela forma, e fazer com que as pessoas olhem para isso, acho que é o ponto crucial, assim, é o papel crucial da educação quando a gente está falando de imagens, entender que foi pensado, sabe? Existe ali discussões e questionamentos para que a imagem seja posta daquela forma, entende? Então, olhar de uma forma crítica mesmo. E Sofia, se alguém perguntasse para você assim, como é que foi essa pesquisa em termos metodológicos, né? Que é uma coisa que a academia sempre coloca como um pilar fundamental de um trabalho científico, é uma boa metodologia, né? Na pesquisa, a gente trabalhou com diversas metodologias, né? Então, assim, qual foi o seu entendimento disso? Assim, a gente trabalhou com metodologias quantitativas, a gente trabalhou com metodologias de formas de análise, a gente inventou certas metodologias também. Em termos metodológicos, o que você concluiu? Quais foram as, digamos assim, como que você descreveria, como que você qualifica essas metodologias, quais as que você achou que são mais interessantes? Eu acho que a gente foi, também por conta do tempo que a gente tinha, eu acho que a gente teve que ir um pouco que cerceando, assim, nossas metodologias, para não ser tão abrangente na hora da pesquisa, né? Porque a gente não tinha muito tempo para isso. Então, eu acho que eu explicaria que foi uma forma, assim, de início, principalmente quando a gente está falando dos filmes e de achar os filmes, foi uma metodologia mais exploratória, assim, de ir atrás mesmo daquilo que a gente precisava ver e tentar criar um certo limite para a gente não sair disso e virar algo muito raso. Então, eu acho que a gente foi bem específico para o objetivo que a gente tinha, assim, que era mostrar como é que essa invisibilidade se expressa nas imagens, nos filmes, né, especialmente. Então, eu acho que a gente criou muitas, né, igual você falou, acho que para olhar ali os filmes da plataforma, outra para olhar ali os filmes da TV, mas sempre tentando colocar certos limites, assim, para que a nossa pesquisa não tentasse abranger de tudo e, de certa forma, ficasse rasa, sabe? Então, eu acho que a gente fez as escolhas corretas para poder especificar a nossa pesquisa e chegar num resultado preciso, assim. Então, qual é o resultado que você acha que a pesquisa teve? Eu acho que o que a gente entrega, assim, é aquilo que a gente já discutia há muito tempo, sabe? A gente, principalmente durante a nossa matéria, eu lembro da gente discutir sobre
tem muitos filmes com pessoas com deficiência, é mais comum ter mesmo, tipo assim, não, a invisibilidade já diminuiu, e eu acho que com a pesquisa, com a análise quantitativa, a gente entendeu melhor essa ideia da invisibilidade, não ser só sobre a falta, mas sobre quando há também, e quando existe essa estereotipo, quando você estereotipa, né, e quando você coloca essas pessoas num lugar de inferioridade, isso também é uma forma de invisibilidade. Então eu acho que a gente conseguiu, ficou mais claro com a nossa pesquisa quantitativa essa ideia que a gente discutiu todo esse tempo da invisibilidade. Então eu acho que a gente entrega essa questão da invisibilidade sim estar presente, de que os números ainda não são tão grandes igual a gente pensava, e que a maneira como a pessoa com deficiência é retratada na imagem ainda é muito estigmatizante se a gente for parar para olhar para esse pequeno número em que há, né? Então, quando a gente não olha para a invisibilidade no macro e entende que faltam muitas pessoas com deficiência nos filmes, a gente vê uma invisibilidade, e quando a gente olha nas imagens em que há, a gente também vê invisibilidade, né? Na maneira como é retratado, no lugar onde essas pessoas são colocadas, historicamente são colocadas, e como que esses modelos têm se reinventado, de certa forma, no contemporâneo, para meio que se encaixar ali de alguma forma, né? De um jeito mais difícil de ser visto, e ao mesmo tempo mais degradante, eu diria. Então eu acho que a gente conseguiu mostrar isso assim na nossa pesquisa, que a gente conseguiu entregar isso muito bem. Só aproveitando, né, assim, acho que você falou uma coisa interessante e importante no nosso percurso de pesquisa sobre a invisibilidade na própria imagem, né? Uhum. Que, no fim das contas, foi algo que também apareceu de uma maneira mais aprofundada quando a gente foi fazer essa análise mais qualitativa, né, dos filmes das plataformas. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco dessa invisibilidade na imagem que apareceu nessas análises qualitativas, né? O que te chamou mais atenção? Que formas de invisibilização chamaram mais atenção e que vieram à tona nessa análise? Eu acho que especialmente essa ideia do drama, dos filmes dramáticos, que apareceu muito, assim, acho que em quase todos que a gente fez, assim, que eu me lembro que eu participei também, tinha um melodrama ali de alguma maneira, assim, essa ideia de ser triste, de ser muito, sabe, colocar a pessoa com deficiência nesse lugar mais de coitado e tudo mais, que é algo que porque, enfim, quando você não tá ali e assiste, você não repara nessas coisas, né, quando você não tá discutindo. Então, eu acho que isso especificamente, e sobre essa dualidade, assim, do coitado ou do super-herói, que foi algo muito presente nos filmes que a gente assistiu, e que era muito chocante de ver que muitas das vezes ou era um ou era outro, você não via a pessoa com deficiência em outros locais ou em outros espaços, assim. Então, acho que esses especificamente foram os que mais ficaram comigo. Te perguntar uma questão. Você acha que as entrevistas desempenharam um papel importante no processo de pesquisa? Se pudesse falar um pouco dessas entrevistas. Eu acho que primeiramente é importante, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, ter pessoas com deficiência para falar disso também, né? Acho que eles têm uma visão dessa questão muito mais aprofundada, porque eles vivem isso, né, do que a gente. Então, acho que a pesquisa não seria tão rica se a gente não tivesse conversado com pessoas com deficiência, mostrado a eles que a gente tem trabalhado, e trazido muitos dos pontos, né, para as nossas discussões. Então, acho que foi muito importante. Acho que com a Clarinha foi muito bom, né, a Clarinha ter não só participado da entrevista, mas depois ter feito parte da nossa reunião, né, da nossa pesquisa. Foi muito importante as contribuições que ela trouxe, assim, a maneira que ela enxerga é muito diferente, porque ela vive aquilo, né, então ela trazia pontos, assim, que às vezes passava despercebido. Então eu acho que foi muito rico. Eu gosto muito das entrevistas que a gente fez agora mais pro final com a Isabel, com o Giovanni, assim. Foi muito importante. Com o Daniel também foi muito bom,
que ele trouxe muito essa ideia, o Daniel e o Giovanni, né, trouxeram muito essa ideia das novas linguagens do cinema, essa ideia da cultura def, que foi uma outra forma de olhar para os próprios filmes deles, assim, depois eu assisti os filmes do Daniel com isso na cabeça, assim, das novas linguagens, do que eles estão criando a partir da própria cultura def, sabe? Então acho que foi muito importante para a nossa pesquisa. E como é que você definiria, assim, como é que você acha que você contribuiu para a pesquisa? O que você acha que foi a sua contribuição para a pesquisa? Eu acho que a minha contribuição com a pesquisa, não sei, acho que eu aprendi com a pesquisa mais a fazer parte das discussões, talvez, porque, não sei, acho que a pesquisa provoca isso, né? Da gente pensar e da gente participar das discussões. E eu acho que eu ajudei muito na pesquisa nessa parte mais das análises, especificamente, que eu gosto, achei a parte mais que era difícil, era muito cansativa as partes das análises. Assim, eu tenho uma memória muito boa de sentar e trazer dessas discussões para as análises, sabe? Trazer essas lentes para olhar para os filmes, para as sinopses e para os trailers. Então, acho que essa parte da análise mais quantitativa, né, e qualitativa, acho que foi a parte que eu estava mais ativa, porque acho que foi a parte que eu mais gostei de estar ali fazendo e tudo mais. Foi meio que, eu sinto que foi o momento onde a gente juntou todos os pontos da pesquisa, assim, tudo que a gente estava fazendo, a gente colocou, tudo que a gente estava discutindo, a gente colocou em prática no momento das análises. Então, acho que minha maior contribuição foi nessa parte. E a questão do trabalho coletivo, você acha que a formação do pesquisador é um trabalho coletivo ou um trabalho individual, ou como é que esses dois aspectos se conectam? Eu acho que, igual você falou anteriormente, eu acho que muitas das coisas a gente tem nosso próprio olhar a respeito, e é a partir desse olhar que a gente, quando a gente leva esse nosso olhar para as discussões coletivas, esse olhar se amplia de uma certa forma, assim. Então, porque cada um tem sua própria forma de ver as coisas, de ler e de assistir. Então, acho que não só nas nossas reuniões, mas quando a gente começou a fazer as análises qualitativas dos filmes das plataformas, né, que a gente tinha que fazer as próprias reuniões, sempre tinha alguém que viu alguma coisa que a outra não viu, assim. Então, e ver isso se expressando nas nossas constelações era muito legal de fazer, assim. Ver uma coisa puxar na outra, e foi muito rico de conseguir organizar, né, porque as constelações, de certa forma, ajudam a gente a organizar o que a gente está pensando, e de ver aquilo que a gente está pensando se unir com o que as outras pessoas estão pensando também, que são diferentes, e que enriquece, né, a nossa discussão. Então, acho que especificamente esses momentos das análises qualitativas foi muito importante. Então, acho que é muito bom ver você, Sofia, e retomar, né, esse percurso da pesquisa. E agora a gente queria aproveitar esse encontro para compartilhar com você alguns dos achados de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, se desdobrando a partir de todo esse percurso que a gente passou aqui. Né? Então, eu e Fabi e Cláudia estamos trabalhando em projetos de pós-doc. Eu estou trabalhando no projeto de pós-doc que está pensando práticas educativas e a invisibilidade da pessoa com deficiência na publicidade, né? Aqui em Pernambuco, financiada pela FACEN. E uma das atividades que eu tenho feito na minha pesquisa é fazer um levantamento das publicidades premiadas pelo Prêmio Colunistas, que é um prêmio reconhecido da publicidade brasileira. E aí eu fiz um levantamento de 2019 até 2023 das campanhas premiadas. Identifiquei, né, que num total assim, de 349 publicidades, né, 349, 350, ainda estou fechando esse número, publicidades que estavam disponíveis, né, porque algumas não estão disponíveis, outras têm algumas questões que saem do escopo, mas eu encontrei 32 publicidades
que tem pessoas com deficiência. Dessas, cerca de 30 publicidades, eu reduzi essa publicidade para um número em que essas pessoas tinham algum papel, ou então elas eram mencionadas, né? Porque na publicidade, às vezes, a pessoa com deficiência não está presente, mas ela pode ser mencionada de alguma forma, né? Então, se houvesse um papel que fosse possível analisar, ou que fosse possível analisar a menção dessa pessoa na publicidade, esse número caiu para 17 campanhas. Então, eu tenho 17 campanhas com presença de pessoa com deficiência, que tem alguma presença ativa. E aí eu encontrei uma série de publicidades que podem ajudar a gente também a pensar sobre os lugares que essas pessoas ocupam aqui, especificamente no campo da publicidade. Tem um grupo de campanhas, especificamente, que se fez muito presente, trazendo alguns dos elementos que a gente identificou nas análises qualitativas do cinema, né? Alguns elementos, algumas formas de mostrar, algumas formas de fazer ver essas pessoas. Eu queria mostrar para você uma dessas campanhas e para a gente poder conversar um pouco sobre. Vou compartilhar aqui. Sofra nenhum tipo de preconceito. Eu quero que a minha filha nunca sofra nenhum tipo de preconceito. Que a sociedade em si trate ela como ela é. A gente vive numa sociedade muito individualista. O mundo também não está caminhando para esse ponto de um ajudar o outro. O que mais me preocupa sobre o futuro é o preconceito. O que aconteceu com essas mãos? Eu nasci desse jeito. Sério? Sério. Acho que era o medo que eu tinha. Como que os colegas vão tratá-lo, né? Fica ali cada um no seu canto e acho que acaba perdendo um pouquinho esse contato de poder ensinar gentileza, né? Você vai usar um céu também pra mim? Você quer uma nuvem também? Sim. Fazer um presente pro Papai Noel. O que você pediu de Natal? Eu vou pedir um hamster. Eu acho que o mundo hoje dos meus filhos é um mundo mais solitário, né? Que é isso, eu acho que falta as pessoas se convocarem, né? Olhar no olho e falar, tô aqui. Eu gostei de você. Eu também. A gente não sabe o que tá nos esperando aqui. Tá tudo muito uma surpresa. Não tenho a mínima ideia. This love is everything Não tem maldade. Que legal. shows me that I'm strong to not give up. Crianças brincam, não discriminam, né? It's the only thing we need to fight. This love. E olhar o mundo como uma criança faz a gente se aproximar de verdade do outro. Que a gente tira aquele filtro, a gente tira aquela barreira e se aproxima. Our minds are loaded with happiness. Our hearts are filled with love. This love. A conexão aconteceu de uma maneira muito rápida entre essas crianças, né? Eu vi tão forte a afetividade acontecendo nesses momentos de encontro, que foram os momentos que me emocionaram muito. É importante ver através do espelho da criança, aquela criança que mora dentro
e a qual a gente não dá voz muitas vezes. Isso foi muito legal, como educadora, ver o quanto as famílias estavam ali para passar por aquela experiência, que eles não sabiam nem direito qual seria, não é? Então, essa é uma das campanhas, né, que está nesses achados. E aí eu queria, Sofia, ouvir de você, pensando nesse caminho, né, que você percorreu na pesquisa e nas questões que a gente levantou, nas discussões e nas análises que a gente já fez, que pontos da campanha que te chamam mais atenção, assim, que te fazem pensar, né, como é que você vê o impacto dessa campanha chegando nas pessoas também? Se você puder falar um pouco sobre. Eu acho que é uma campanha que traz essa emoção, assim, especialmente quando você olha para os pais, né? Justamente porque a gente olha para o diferente. Você vê que eles estão sempre preocupados com como que as crianças vão reagir, com aquilo que é diferente, porque a gente já tem essa mentalidade do que é diferente, o que é diferente geralmente é excluído, né? Então, eu percebo que é justamente nisso que acaba trazendo essa emoção, né, que existe na campanha, que é algo que a gente conversou também, né, sobre, geralmente as pessoas com deficiência tá atrelado a isso mais emotivo, esse lado mais triste e tal. Eu achei, me fez pensar muito sobre a inclusão na educação, especificamente, porque a gente olha, pelo menos eu olho para as minhas vivências, assim, na educação, crescendo, eu não tive contato com nenhuma criança com deficiência em sala de aula, e a gente vê que quando a gente é criança, é nesse contato, é nesse convívio que a diferença faz parte, né, e que deveria fazer parte. Então, acho que o que me chamou a atenção ali especificamente foi esse lado mais emotivo mesmo. Você vê que as crianças não estão emocionadas em nenhum momento, né? Isso vem dos pais e vem dos adultos, justamente por conta dessa criação que a gente teve do que é o diferente, né? Sobre o diferente ser excluído e ter esse medo da rejeição. Mas isso não fazer parte do mundo da criança de forma alguma. Então, acho que isso, especificamente. E nessa forma de colocar essas crianças, né? De colocar essas crianças na campanha, a forma como elas foram organizadas, digamos assim, né? E como está se falando sobre a questão não só do convívio entre crianças, mas fala-se da deficiência em si, né? Você consegue pensar em alguns dos modelos que a gente estudou? Você pensa sobre essas formas de ver a deficiência, né? Nessa peça especificamente? Eu acho que é uma tentativa de tentar olhar para a deficiência dessa maneira mais social mesmo, de entender como parte ali da vida e da vivência, assim, é uma pessoa com características diferentes. Acho que as crianças mostram muito isso, assim. Você vê que não é nenhum tabu, a menina pergunta para o outro por que você não tem as mãos, ele responde e eles seguem brincando tranquilamente, assim. Então, acho que essa ideia de entender a deficiência com essa lente mais do social mesmo, de olhar como uma característica diferente e não como algo que te inferioriza de alguma maneira. Embora eu acho que essa seja a forma como talvez os pais esperam que as pessoas vão olhar, sabe? Porque, às vezes, enfim, a gente cresce com essa visão mesmo, de que muitas das pessoas crescem, né, com essa visão de que o que é diferente vai ser inferiorizado ou não é normal, né? Então, eu acho que os pais partem muito desse modelo, mas você vê que na relação com as crianças é uma outra situação. Os pais partem desse, né? Isso está muito presente no depoimento, mas a própria publicidade também coloca uma certa diferença, né? Assim, a forma como a campanha é construída, com 3 grupos de crianças, uma no lugar da deficiência e outra no lugar, digamos, normal, né? Sim, perfeito, é verdade. Né? Então, cria-se meio que uma posição, né, entre a que tem deficiência e a que não tem deficiência. Sim. Né? Uma questão também que me veio muito quando eu estava pensando sobre essa publicidade é a questão você estava no debate que a gente fez sobre o milagre da cela 7, né? Aquele elemento
da pessoa que não tem deficiência como instrumento de transformação, da pessoa que tem deficiência como instrumento de transformação daquele que não tem, né? Perfeito, sim. Uma espécie de recompensa, digamos assim, uma alegria da criança que não tem deficiência aceitar a outra, né? Sim, sim, perfeito. De questões que a gente poderia pensar também, mas de fato, como você mesmo falou, é muito forte a questão da humanização e da inclusão da pessoa com deficiência, a partir dessa chave do melodrama, né, que a gente viu tão presente em muitos dos filmes que a gente analisou. Sim. É interessante. Mira, uma dúvida sobre a pesquisa. Tem algum um corte temporal das publicidades que você foi atrás? De 2019 a 2020, os prêmios de 2019 a 2023. E essas que você analisou, que você falou que foram 17, né? Você, tipo, olhou uma por uma? Sim. E você viu muito isso do melodrama também nessas? Sim. Especialmente o melodrama, especialmente com campanhas que contavam com crianças. Então, é muito forte essa associação entre o melodrama, a infância e a inocência. É uma das coisas que fica muito presente aí, que eu ainda preciso mergulhar. Cláudia, fala. Não, eu ia falar o seguinte, 2 coisas que eu vi, é interessante porque a Sofia fala desse lugar do paradigma social da deficiência, que eu acho que, assim, que eles, parece que tem uma intenção do comercial, né, da publicidade, na hora que foi estruturado, no sentido de mostrar como é que existe o preconceito e como é que, enfim, isso trabalha na própria visão da deficiência. Mas, por outro lado, o paradigma biomédico também está colocado ali, né? Então, porque quando você trabalha com normal e anormal, você está trabalhando com lógicas do paradigma biomédico. Então, paradigma, modelo biomédico, melhor chamar de modelo, talvez, né? Mas eu falo paradigma porque é uma forma de traduzir a realidade, as relações e até as emoções a partir dessa grade de interpretação, né? Então, assim, a sobreposição, os modelos não são, assim, ultrapassados, né? Eles são retomados e reatualizados como uma espécie de memória arquetípica, né? Da humanidade, assim, né? Que é uma memória quase como se a gente não conseguisse livrar dessa memória né? Vai criando outras camadas, claro, né? Mas elas aparecem como uma espécie de fantasma, assim, né? Das formas de ver. E há uma outra coisa que eu acho interessante, é que a professora, como ela tem um discurso pedagógico, ela um pouco diz, ela um pouco identifica que é a necessidade de você ouvir as crianças, né? Mas em momento nenhum eles entrevistam as crianças. Eles não conversam com as crianças. Você não sabe como é que aquela experiência, de fato, o que ela pensou, o que ela sentiu naquele contato de conhecer uma pessoa 5 minutos. Porque, assim, meia hora, confinado num lugar, sendo filmado, né? Como é que isso... seria muito interessante entrar em contato com essas crianças, entrevistar essas crianças sobre a experiência de ter participado, né? Sim. Sim, eu fiquei pensando, o que será que eles falaram, assim, tipo, os pais para os filhos? Vamos lá, meu filho, vou levar você num lugar e você vai brincar, sei lá. E aí... Ou será que, tipo assim, se esses pais falaram especificamente sobre as crianças com deficiência, tipo, você vai encontrar com uma criança que é diferente de você, o que é, tipo, como é que foi, né, essa abordagem? Porque depois que a Mirella falou, eu percebi isso mesmo. Parece que foi meio um experimento social com crianças com deficiência, a um certo ponto, né? Tá ali uma pessoa com deficiência, vamos colocar ali uma pessoa sem deficiência para ver o que dá, assim. Vídeos desse tipo, né, no YouTube, inclusive com idades diferentes de criança. Sim, então, as crianças mais novas reagem dessa maneira, né, não vendo a diferença. E as crianças mais velhas... Eu já vi esse também. Já se afastam. Sim. Tem uma coisa muito forte, né, que é o argumento maior do slogan publicitário, é um mundo sem filtros, né? Como se o olhar da criança fosse sem filtro.
Mas a gente sabe que também está sendo formatado, né? Esse filtro, digamos assim. E seria possível um mundo sem filtros? Assim, uma questão quais filtros estão se formando, né, no olhar dessas crianças, que não foi uma questão para a publicidade, né? Já se pressupõe, já parte do pressuposto que a criança ela é o pilar da inocência, né? O pilar da pureza, o pilar da bondade, tudo isso, né? Assim, não tem maldade, foi o que a mãe falou, né? Não tem maldade. E tipo assim, na publicidade, eu pensando aqui, teria como, assim, de certa forma, não sei se vocês já conversaram sobre isso, mas pensar a publicidade sem passar por esses modelos da deficiência, porque quando a gente fala do cinema, né, a gente lembra muito que a Cláudia falava que o cinema, ele tem esse aspecto de ser algo comercial e de massa, mas ele também tem esse outro lado de ter o cinema independente e que tenta ir contra esse modelo e esse sistema. E na publicidade, eu não consigo imaginar a publicidade sem estar atrelada ao sistema, sem estar atrelado a esses modelos, sabe? Tipo, como pensar, então, a deficiência na publicidade, se a publicidade está tão atrelada a isso? É uma ótima questão, Sofia. É isso, assim, que a gente pensa de como tem que se pensar também, né? E por isso que pensar as imagens é pensar o lugar dessas imagens, pensar o teor de uma imagem mercadológica, né? Sim. O que está atravessado nessa imagem que é por si só mercadológica? Ela já nasce mercadológica. Então, isso tudo é que tem que se observar como que esses modelos estão se reorganizando hoje a partir de uma lógica de neoliberalismo, de constituição de identidades muito centradas no consumo, né? De uma certa incorporação de diversas pautas que dizem respeito à inclusão, à representatividade, tudo isso também tem que ser pensado nessas imagens. Posso pegar daqui, então? Como você sabe, Sofia, minha pesquisa de pós-doutorado, né, a partir da pesquisa que a gente fez, ela toma um caminho que se detém um pouco mais no cinema brasileiro e nas reflexões também sobre cinema e educação. Então, nesse momento, eu estou escrevendo um artigo que vai mobilizar algumas imagens do cinema brasileiro. Né, então, já que como a gente viu, né, o cinema, né, na sua história, né, desde o começo, ele teve esse papel muito fundamental, né, tanto na construção, mas também na manutenção, a respeito da percepção social, né, dominante sobre as pessoas com deficiência. E aí, nesse artigo que eu estou trabalhando nesses dias, eu pensei em mobilizar imagens do cinema brasileiro para estudar, então, as formas desse entrelaçamento histórico do cinema e das formas de ver deficiência, mas no Brasil. E aí eu queria mostrar duas imagens que eu escolhi para abrir o artigo. São duas imagens que estão separadas quase 30 anos no tempo, né? Uma é uma cena de 1993 e a outra de 2022. Então eu queria mostrar para a gente pensar, porque ao mesmo tempo que a gente tenta mapear assim, né, as continuidades ou como que elas se atualizam, né, no contemporâneo, a gente também tenta observar as descontinuidades, né, o que está de fato se transformando, né, ou a potência do cinema justamente de transformar essas formas de ver a deficiência. Então, vou compartilhar aqui a primeira cena. Então, é um filme de 1993, como eu disse... Não disse ainda. Na história, são dois amigos que vão lançar um livro de poesia que eles escreveram juntos, e é um livro meio underground, assim, e eles vão lançar o livro numa pastelaria meio decadente, assim, no centro de São Paulo. E quem eles convidaram para esse lançamento, digamos assim, foram pessoas marginalizadas, assim, a sinopse diz, né, que eles convidaram, sei lá, prostitutas, não lembro o que mais diz, mas assim, convidaram pessoas mais à margem da sociedade. E o filme é um pouco... O presente do filme é esse lançamento do livro nessa pastelaria, e aí eles vai voltando uns flashbacks sobre a história desses amigos. Mas
o filme se passa, digamos, o presente do filme é nesse lançamento do livro. Vou dar o play nessa ceninha. Tá sem som, né? Não? Tá, não, tá com som. E vai ter que ficar olhando e fazer. Tá bom, você que sabe. Foi bom, tá? Tudo bem? Agora dá licença? Fazendo favor, tá? Tudo bem? Por favor, tá? Oh, até que... Essa foi a primeira cena, agora eu vou colocar outra. Essa vocês já conhecem, né? Mas é uma dança, então quase 30 anos depois. Tá travando, né? No meu nome. Tá carregando aqui, é. Seria É bom que se eu você coloco, fazer. é que se eu você fazer coloco um um arquivo e som, Você fazer eu um tenho. clipe. Só que o problema é que se eu coloco pelo computador, por alguma razão, aqui pelo Google Meet, ele fica sem som. Tá carregando agora, vamos ver. Será que se você não tirar a sua imagem da câmera, tira a sua câmera. Coloquei o próprio arquivo do vídeo, mas eu acho que não tem som. Mas tira a sua câmera. Eu tento lá de novo. É. Let's go, baby, let's go. 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 This is life. It's not rock and roll. 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 It's only life, but I like it. 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 Então, a partir dessas duas imagens, assim, que eu pergunto para você, o que você consegue reconhecer efetivada nessas imagens, né? Que diferenças elas efetivam, né? Enquanto imagens feitas com quase 30 anos de diferença no tempo. Assim. A primeira cena é quase como se a pessoa com deficiência estivesse ali como um animal, né? Como algo assim que vai gerar um certo entretenimento e
e depois é descartada de alguma forma. Então, eu vi muito aquilo que a gente conversou sobre a pessoa com deficiência nos circos, né, que a gente via muito também, essa ideia de estar ali para fazer graça e de estar ali como um objeto exótico, assim, para criar um certo tipo de impacto nas pessoas. E outra coisa que eu reparei também, se eu não me engano, eu pensei nisso agora que eu vi a cena do Giovanni, eu acho que aquela primeira cena, você percebe que a câmera está mais para baixo mesmo, na altura da pessoa com deficiência, mas é diferente da maneira como está no do Giovanni, assim, porque aquela primeira cena é muito nessa ideia de inferiorizar, tanto que tem aquele cara que manda essa pessoa para fora, né, ele tá mais alto, assim, você percebe ele mais alto, mesmo a câmera estando na altura da pessoa com nanismo. Então, você percebe essas diferenças, assim, né? Enquanto na cena do Giovanni, essa altura da câmera não é usada para inferiorizar ele, mas para ver ele como ele está ali, assim, de certa forma. E também, inevitavelmente, a gente sabe que o Giovanni participou, né, de parte da criação desse curta e desse roteiro, então é uma outra forma de olhar, assim, para ele, para uma pessoa com nanismo, né? Mais humanizada, eu diria. Na primeira cena, é uma câmera de baixo para cima, né? Então, embora esteja na altura dos olhos dela, ela está de baixo para cima e você consegue ver as reações das pessoas que estão ali, né? Então, é proposital demonstrar a reação, né? Que é uma risadinha, né? Um constrangimento, né? E no Big Bang é uma altura que está na altura mesmo dos olhos, ela não está para cima ou para baixo. Então, tanto que a gente não vê o rosto das outras pessoas, né? Como se a altura da pessoa com nanismo a câmera estivesse olhando para frente. Sim. E aí, é claro, né? E não tem. No curta, ele é o personagem principal, né? Ele é o personagem. No primeiro filme, ela não é uma personagem que participa da trama, né? Nem coadjuvante, né? Quase como. Não, é uma figurante mesmo. Que compõe esses tipos que foram participar do lançamento do livro, assim, os tipos da noite paulistana, digamos. E tem a distorção da imagem, né? No ângulo. Sim. Quando ela fica de baixo para cima, distorce necessariamente o primeiro plano, assim, né? Sim. Então, nem é só essa ideia do riso, né? Mas também até a maneira como a câmera é posicionada é numa intenção de inferiorizar, né? A pessoa com nanismo. É o lugar do bizarro, né? Do bizarro, eu acho mais do que inferioridade, é do bizarro. A inferioridade ainda é uma relação humana, assim, né? O bizarro é como se fosse um não humano, né? Da estranheza, gera uma produção de estranheza, assim, e um interesse de usar o estranho também para parecer um filme meio alternativo, né, parece. E uma naturalização desse gesto, né, porque esse filme é um filme importante, é um filme super interessante na história do cinema brasileiro, assim, e ele certamente reproduz essa visão, né, de colocar a pessoa com deficiência nesse lugar. Mas aí, uma dúvida, Fabi, nesse primeiro filme, essa ideia de que eles iam lançar o livro nessa pastelaria, deixa eu ver se eu entendi. Eles convidaram pessoas que eram consideradas marginalizadas ali na cidade, é isso? Para poder participar. É tudo meio marginalizado, assim, o personagem é rico, mas o amigo, né, de Steven 2, ele é pobre e tal, e tem uma história meio amarga, assim. Eu tô tentando procurar a sinopse. Tem uma coisa meio nonsense também, né? Que eu vi. Sim. Eu não vou achar aqui, mas achei. A sinopse anuncia que os amigos lançam um livro e está na sinopse. E convidam a mais variada fauna humana para o evento, incluindo um suicida em potencial, cafetões, prostitutas e desocupados, além do editor e de parentes dos autores. Pois é, aí você vê que, tipo assim, o filme já tá falando de pessoas marginalizadas, né? E as pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência foi expulsa do lugar onde há pessoas marginalizadas. Sim, ela também é uma pessoa marginalizada. Sim. Agora, se você pensar na relação entre, assim, a gente gosta muito da fotografia, tá ruim, né? Meu som. Não, é porque começou a bater o martelo aqui. Vou fechar a janela rapidinho. 2 segundos.
Pode falar, Claudia. Então, a gente gosta muito da cena do Giovanni, porque é uma cena que dá vontade de dançar, que é uma cena alegre, assim, ele convida, é muito bom, é uma forma muito boa de terminar, ele dança belamente, né? É bonita. A imagem termina e a música continua, e eu sinto que ele fica dançando, né, ainda, assim, mesmo sem imagem. E a música fica na cabeça, ecoando, é muito legal. E eu acho interessante também, porque a gente tem tendência a sempre tentar pensar como, assim, o momento atual é ruim, né? Como ainda acontecem as invisibilizações, como ainda tem um processo ainda de ausência de pessoas com deficiência nas telas, mas, por outro lado, quando aparece, elas também são visibilizadas pelo enquadramento, parará. E aí, de repente, você percebe que, por mais que haja permanência, tem um deslocamento importante que é produto das lutas das pessoas com deficiência, assim, né? Foi um deslocamento à força mesmo, né? É importante sinalizar isso, né? É importante sinalizar tanto porque o Giovanni, né, é o ator principal, quanto não, né, tem uma abordagem do ponto de vista colocada como uma possibilidade de entendimento da realidade própria, singular, não tem essa coisa do grotesco, né? Então, tem avanços interessantes quando a gente vê as duas imagens, ainda mais que você está falando de dois filmes marginais, no sentido que não são do esquemão, que não são, né? Acho que por mais que tenha todas as questões, é inclusive importante pontuar isso também na publicidade, né? Alguns dos aspectos que a gente pode ver na publicidade, com todas essas ressalvas, né? A questão é o olhar que a gente vai ter, a coisa que a Sofia falou, né? Será que na publicidade poderia se fazer uma experimentação livre de qualquer captura? Isso aí é uma questão também que a gente tem que discutir, mas é possível ver algumas presenças na publicidade que são diretamente fruto das lutas, né? Eu tenho um grupo também digamos, eu fiz meio que um mapa, assim, tem algumas publicidades que a gente consegue ver uma presença que desloca alguns lugares, né? Tá ali dentro do circuito comercial e tudo, mas alguns lugares já se colocam deslocados, né, dentro da campanha, né? Então, isso a própria presença, né? A própria presença da imagem já é um deslocamento. E também acho que é importante que, assim, que as apropriações, elas são múltiplas, né? Tipo assim, o que aparece, o que o leitor, o espectador, para a gente não ficar nessa coisa, na ideia passiva, né? O diretor quis isso e garantiu isso. Não é assim. De alguma forma, o cinema é uma montagem que produz sentidos, mas vê também, desloca, e a partir das referências que o espectador tem também, né, você tem apropriações das formas, né? Enfim, apropriações carnavalescas, no sentido, né, naquela coisa, tem um cara, Sofia, que a gente nunca estudou no grupo, mas que para mim foi importante, que é o Bakhtin. O Bakhtin, ele falava que o carnaval é esse lugar de inversão social, né? Então, e aí ele mostrava, assim, ele trabalhava essa intertextualidade. É um pensador que vai discutir essas várias vozes que os textos permitem, né? Então, acho que é um aspecto importante, assim. Quando você tem uma publicidade, tem as vozes do mercado, mas tem a voz do sujeito, nesse tipo, né, de publicidade que é entrevistado, tem uma série de camadas que também criam espaços de transformação, mais ou menos amplos, né, assim, digamos. Meninas, se vocês não têm mais perguntas, eu tenho uma última para a Sofia. Não tenho, não. Fabi? Não, pode ir. Eu ia te perguntar o que você está pensando para o seu futuro, dentro da universidade e fora. Ai.
Não sei. Eu tô um pouco perdida ainda. Mas eu até falei com a Fabi recentemente que meu estágio começa semestre que vem, né? E eu entrei em pedagogia uma assustada, embora eu goste muito do curso, porque eu nunca me imaginei dentro de sala de aula, assim. Então eu acho que eu vou pensar mais sobre isso depois dos meus estágios, assim. Acho que eu vou bater o martelo se eu quero ir para a sala de aula depois dos estágios, porque nunca foi um lugar que eu me vi, assim. Acho que por ter crescido sendo uma mãe professora, eu tinha um certo, assim, receio de entrar em sala de aula. Então, não sei, acho que eu tô meio perdida ainda em relação ao futuro, mas eu acho que eu vou me encontrando nos próximos semestres em relação a isso. Mas e a área, pesquisar. a parte acadêmica? Quero pesquisar isso. Eu quero continuar nas pesquisas, assim, eu acho que acho que a melhor parte da universidade foi ter feito parte da pesquisa, assim, acho que é uma oportunidade que poucas pessoas têm, assim, as pessoas têm, não aproveitam. E eu acho que eu me encontrei muito, assim, nessa parte mais acadêmica, de pesquisa mesmo, da leitura e das análises. Eu quero continuar nisso, sabe? E uma coisa que eu também não perguntei, que acabou escapando, como é que foi essa experiência de estar na pós-graduação como graduanda? Eu entrei, então foi muito bom, porque as pessoas da turma eram muito legais, assim, a gente conversava muito, mas eu cheguei com medo, cheguei, certo, meio assim, porque, enfim, é outra vivência, né, são pessoas muito mais velhas que eu e que, enfim, já graduaram, já estão trabalhando, mas foi muito rico, assim, são pessoas que estavam em áreas diferentes, trabalhando em áreas diferentes, então as discussões foram muito legais. Acho que sexta-feira era minha aula de paz, assim, de eu ir para conversar mesmo, para relaxar, assim, para não pensar nas outras coisas da faculdade, porque são pessoas que traziam de vivências, assim. A Marília, por exemplo, trabalha na parte de acessibilidade do Banco do Brasil, assim, então era coisas que que eu não tinha contato e que não pensava a respeito, e elas traziam isso para dentro da sala, levando em consideração o cinema, né? Como levar o cinema para esses lugares, assim. Então foi muito bom, foi muito legal. Porque foi a aluna mais presente. Fui, estava lá toda sexta. Faltei 2 vezes só, olha. Muito legal. Fico feliz de saber. E acho que, agora assim, pensando, acho que você podia se informar sobre o PIBIC e fazer um projeto seu do PIBIC. Né? Eu nem sei, por exemplo, se Fabiana pode orientar no PIBIC como professora substituta. Pode. Ou eu mesmo. Não sei. Tem que se informar. Agora, pelo menos como monitora, você podia entrar como monitora. Acho que a gente pode parar de Eu gravar. entrei esse semestre, a Kátia, conhece a Kátia? Kátia Picol. Ela me chamou para ser monitora de introdução à pedagogia. Mas, enfim, não é do cinema.